Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo da série Destinos Horríveis. Na maioria das vezes, nós, humanos, desfrutamos de uma posição privilegiada dentro da natureza. Ao longo da nossa história, conseguimos nos separar da maioria dos predadores, seguros em nossas casas em ambientes urbanos. No entanto, sob as condições certas, podemos nos encontrar em situações diante de predadores com garras afiadas, rugindo e mostrando os dentes, bem parecidas com as situações que o Neandertal enfrentava diariamente. Nesse vídeo, exploraremos 4 relatos assustadores que ilustram de maneira impactante esses momentos pré-históricos. O último relato, em particular, apresenta uma história tão chocante que desafia nossa compreensão sobre a natureza. Kelly e Michael Walsh residiam em uma propriedade situada no topo de uma colina. À primeira vista, poderiam passar despercebidos como um casal comum. No entanto, a realidade revelava um hobby peculiar. Michael e Kelly compartilhavam o gosto de colecionar animais exóticos. Embora a presença dessas criaturas perigosas tão próxima das residências dos vizinhos pudesse suscitar preocupações, estes afirmavam que os Walsh eram exemplares proprietários de animais. As gaiolas dos bichos eram robustas e seguras. Eles possuíam todas as licenças necessárias e passavam por todas as inspeções anuais na propriedade. Entre as criaturas estava um leão, 2 gatos servo, uma onça pintada, um tigre e um leopardo. Contudo, o animal que mais se destacava era um urso negro, completamente desenvolvido, chamado Ted. Kelly criou Ted desde que era filhote, mimando-o com petiscos e atenção. Com um peso imponente de 160 quilos, Ted era uma massa de puro músculo, mantido com segurança atrás de uma gaiola de aço e concreto que abrangia 20 metros quadrados. Na natureza, os ursos negros são conhecidos por não gostarem muito de humanos. No entanto, aqueles que são criados por pessoas costumam ser mais amigáveis do que os ursos pardos, a menos que estejam envolvidos comida ou filhotes. A agressividade deles faz parte de quem são, e nenhum treinamento pode mudar isso. A situação tornava-se ainda mais séria pelo fato de Ted ser ainda maior do que a média de sua espécie. Sempre alimentado com a melhor comida, sem nunca enfrentar lutas pela sobrevivência e sem conhecer doenças ou dificuldades, Ted representava um urso negro no auge de sua condição física. Sua imponência não se resumia apenas a força e peso notáveis. Sua altura era ao dobro da de um homem. Em um domingo, em 6 de outubro, o dia amanheceu frio e úmido. Para Kelly, era uma rotina habitual. Após a saída de seu esposo Michael, ela e seus 2 filhos foram alimentar os diversos animais. Além disso, era o dia designado para a limpeza de todas as gaiolas, transformando a manhã em um período longo e ocupado para ela. A primeira parada de Kelly era sempre na gaiola de Ted. Antes de adentrar à gaiola, Ted foi presenteado com uma pá cheia de comida. Embora essa porção não fosse suficiente para saciar o estômago gigantesco do urso, era o bastante para mantê-lo ocupado enquanto ela entrava com suas ferramentas pela porta. Ted conhecia a rotina e aguardava ansiosamente sua guloseima. De pé em suas patas traseiras, pastando na gaiola e rosnando um profundo bom dia para sua dona. Ted estava seguindo as ações usuais, porque era o que se esperava dele. Mas, na verdade, o animal não estava de bom humor. Tudo em seu corpo dizia que era hora de hibernar. O outono estava em pleno andamento, e este era geralmente o momento em que os ursos negros se preparam para entrar naquela longa hibernação. Ted vinha percorrendo sua gaiola na última semana, para frente e para trás, procurando uma saída para chegar à floresta onde ele pertencia. A frustração estava se acumulando, e seus donos, que normalmente o viam durante a agitação da hora da alimentação, não perceberam a crescente inquietação do urso. Mas, por enquanto, Ted estava aparentemente feliz, fuçando em sua pilha de comida. Kelly arrastou o carrinho de mão para dentro com a pá na mão, e as primeiras pás de resíduos que ela carregou para o carrinho passaram sem incidentes. Quando sua carga estava quase transbordando, ela colocou a pá de lado e virou-se para levar a primeira carga de bagunça para fora da porta. Mas o movimento repentino foi tudo o que Ted precisava para despertar aquela força primordial dentro dele. Seu instinto natural de proteger sua comida, aliado à irritação volátil que vinha com a necessidade de hibernar ao ar livre, simplesmente explodiu no animal. Ted não viu a mulher que o criou. Ele apenas viu uma ameaça em potencial. E com uma velocidade que contradizia seu tamanho maciço, o animal atacou Kelly com um único salto. Os filhos dela correram para dentro de casa. A gaiola do animal estava aberta e eles seriam os próximos se não saíssem do caminho rapidamente. Um vizinho chamado Scott, que estava em seu quintal, ouviu os gritos agoniantes de Kelly e agiu rapidamente. Ele levou 30 segundos para correr até a sua casa, pegar sua arma, carregá-la e voltar para salvar sua vizinha. Quando chegou à gaiola de Ted,
Kelly estava deitada, imóvel no chão, a poucos metros da porta aberta. Se Scott não soubesse o que aconteceu, nunca teria reconhecido a pessoa totalmente desfigurada que estava diante dele. Ted ainda estava em cima dela, e quando ficou claro que Kelly estava morta, Ted virou-se para a próxima ameaça diante dele. E essa ameaça era Scott. O homem estava a poucos metros de distância. Ted poderia cobrir esse espaço em apenas 4 passadas, mas Scott estava pronto, com sua arma apontada e engatilhada. O urso se abaixou, preparando-se para atacar Scott, mas antes que o animal enfurecido pudesse dar 2 passos, Scott puxou o gatilho várias vezes. A primeira bala atingiu Ted no abdômen. Seu espesso pelo e abundante quantidade de gordura o protegeram da maior parte do dano, não sendo suficiente para derrubá-lo. Ted recuou com o impacto, mas se recuperou em 1 segundo e deu um passo à frente. Então, a segunda bala o atingiu no pescoço. Mesmo sem os tiros que se seguiram, a via aérea rompida tornou sua respiração obsoleta e ele caiu. Até as crianças dentro de casa sentiram a onda de choque pelos assoalhos sob seus pés, quando o urso atingiu o chão. Dos 5 tiros disparados, Scott conseguiu acertar 2 no animal, suficiente para cessar o ataque. Na casa ao lado, os filhos de Scott ligaram para o 911, mas os paramédicos chegaram apenas para remover os corpos do urso e de sua dona Kelly, que morreu apenas alguns segundos após o início do ataque. Em 2016, Mai Zhao e seu marido compartilhavam uma união matrimonial de mais de 5 anos. E pouco mais de 1 ano antes, deram as boas-vindas à adorável Gia, sua filha. Os avós maternos, residentes nas proximidades, tornaram-se parte integrante do cotidiano da família Zhao, dado o comprometimento frequente do marido de Mei com o trabalho. A mãe dela passava os fins de semana com o casal, proporcionando uma companhia valiosa. Mei acolhia com carinho o fato de sua mãe dividir seu tempo entre o lar próprio e o apartamento da família. Anne desempenhava um papel crucial, estendendo sua generosidade para facilitar a vida da família. Seu empenho incluía o cuidado da cozinha e das tarefas domésticas, aliviando as responsabilidades dos jovens pais durante suas jornadas de trabalho. Ao planejarem uma viagem em família ao zoológico de Pequim, Mei não hesitou em também adquirir um ingresso para sua mãe. A manhã estava ensolarada quando a família Zhao decidiu visitar o zoológico. No entanto, o que começou como um dia animado logo se transformou em um pesadelo. Conduzindo lentamente pela ala dos tigres, a família Zhao estava cercada pela majestade e imponência desses grandes felinos. Gia, animada, observava os tigres de sua cadeirinha, enquanto Mei e seu marido começaram a discutir sobre algo trivial. A tensão entre o casal cresceu a cada quilômetro percorrido. O desentendimento entre o casal, somado ao cenário exuberante dos tigres ao redor, formava um coquetel de tensão. As palavras trocadas se tornaram mais intensas à medida que o carro avançava. Mei, sentindo-se magoada e incompreendida, decidiu que precisava de espaço para respirar. Ela pediu a seu marido que parasse o carro, mas ele ignorou o pedido inicialmente. Em um impulso repentino, ela soltou o cinto de segurança, abriu a porta e saiu. Mesmo os 2 tigres siberianos escondidos nas árvores foram pegos de surpresa. Nunca em toda a vida deles, em cativeiro, um humano havia caminhado tão livremente entre eles. Sempre eram apenas carros que passavam e os tratadores do zoológico que jogavam pedaços de carne de dentro dos grandes veículos blindados 2 vezes por dia. No momento em que colocaram os olhos nas criaturas vivas saindo do carro, seus instintos primitivos entraram em ação. Mei abriu a porta do carro e saiu. Seu marido, perplexo com a decisão impulsiva de Mei, tentou detê-la, mas era tarde demais. Assim que Mei se afastou do carro, um dos tigres, movido por seus instintos, lançou-se em direção a ela, agarrou-a com as mandíbulas e a arrastou para a floresta do zoológico com uma facilidade perturbadora. Em meio ao pânico e choque, o marido de Mei, horrorizado, tentou desesperadamente intervir. Na sequência, num impulso materno movido por um instinto indomável, a senhora Anne não hesitou e lançou-se da segurança do carro em direção à floresta, correndo em direção ao tigre que ameaçava sua filha. Ao alcançar o local onde Mei estava, ela se viu envolvida em uma luta desesperada contra a fera, que desviou sua fúria de Mei para ela. Visitantes atônitos e funcionários do zoológico correram para prestar auxílio, testemunhando o caos que se desencadeava na ala dos tigres. Enquanto a família Zhao vivia um pesadelo impensável, os seguranças do zoológico, munidos de tranquilizantes, apressaram-se a chegar ao local. A batalha frenética para salvar Mei da ira do tigre estava em pleno curso, mas a tragédia já estava consumada. O animal cravou suas mandíbulas na jugular da senhora Anne,
que sucumbiu segundos após o início do ataque. May, embora tenha sido salva graças ao sacrifício de sua mãe, carregava consigo inúmeros ferimentos pelo corpo. 8 meses depois dos trágicos eventos, May passou por múltiplas cirurgias. A senhora Anne foi honrada com um funeral e a pequena Gia cresceu rapidamente. Contudo, a família Zhao, ainda afetada pelo pesadelo daquele dia, enfrentou uma prolongada batalha judicial contra o zoológico de Pequim. Após quase 8 anos, os tribunais concluíram que o zoológico havia providenciado avisos adequados e a resposta rápida de seu pessoal armado impediu uma tragédia ainda maior. O tigre responsável pelo ataque não foi sacrificado, sendo transferido e mantido em um recinto reforçado para evitar futuros incidentes com visitantes. Natural de Nova Jersey, Estados Unidos, Lauren havia recentemente concluído um mestrado no Instituto de Arte, em Londres. Dotada de incrível talento artístico e uma voz de soprano calorosa e gentil, ela se apaixonou por um jovem chamado Hito Chata, de 24 anos. O fato do pai de Lauren ter nascido na Índia despertou em Hito o desejo de apresentar o país à sua amada. Juntos, eles planejaram uma viagem ao subcontinente, explorando lugares magníficos, arquitetura refinada e praias deslumbrantes. Uma dessas praias estava na remota ilha Havelock, parte da cadeia de ilhas de Andaman, na Índia. A ilha Havelock, lar de aproximadamente 6.000 habitantes, está situada no Golfo de Bengala e é renomada por suas praias deslumbrantes, areias brancas imaculadas e água azul turquesa. No dia 28 de abril de 2010, no final de sua viagem pela Índia, Hito e Lauren decidiram visitar a praia Radhanagar. Era um pouco mais de 15 horas e o clima estava perfeito. Hito, mergulhador experiente, e Lauren desceram até a beira da água, cada um equipado com sua máscara e snorkel. Não havia mais ninguém por perto, proporcionando a eles a escapada romântica perfeita. A água rasa se estendia até um recife e o casal nadava ao longo dos corais, apreciando os peixes coloridos que deslizavam abaixo deles. Apesar da aparente tranquilidade, um predador aproximava-se silenciosamente, não o tipo esperado naquelas águas. A pele deste animal, especialmente na cabeça, é equipada com sensores de pressão conhecidos como órgãos sensoriais de interseção, permitindo que o animal detecte ondas de pressão da superfície a uma grande distância. Neste caso, o crocodilo em questão conseguia sentir a presença de Lauren e Hito ao longo do recife, antecipando o trágico desdobramento dos acontecimentos. A busca por uma refeição atraiu o crocodilo diretamente para o jovem casal, sendo seduzido pelos movimentos, vibrações e vozes acima da superfície da água. Enquanto nadavam em direção a uma enseada ao longo da costa, Lauren e Hito foram surpreendidos. Repentinamente, Lauren sentiu algo afiado agarrar sua perna, sendo puxada para trás com violência. Hito virou-se para testemunhar um lampejo de verde escuro e cinza girando ao redor de Lauren. Ele olhava perplexo a grandiosidade de um corpo escamoso colossal e de uma cauda poderosa que se agitavam sobre sua cabeça. Seus olhos se dilataram ao perceber que um crocodilo de 3,6 metros segurava sua namorada pela perna. Agindo instantaneamente, ele ignorou sua própria segurança. Soltando a câmera que, ainda gravando tudo, precipitou-se na coluna da água até repousar no leito do mar, capturando alguns dolorosos segundos do terrível episódio. O crocodilo mantinha Lauren firmemente em suas mandíbulas, enquanto Hito tentava golpear repetidamente em vão. Era como enfrentar um veículo blindado, nenhuma quantidade de força parecia surtir efeito. Num movimento rápido, o crocodilo arrastou Lauren para longe do recife em direção ao mar. Horrorizado, Hito observava, impotente, enquanto sua namorada era levada pelo predador de sangue frio. Desesperado, ele tentou nadar atrás deles, mas sumiram de vista. Num frenesi de pânico, ele nadou de volta à praia em busca de ajuda, clamando por socorro em direção ao resort mais próximo. Serviços de emergência foram acionados para a praia, dando início a uma intensa busca por Lauren, que havia desaparecido. Não foram encontrados indícios de luta, destroços ou roupas rasgadas que pudessem corroborar a versão de Hito sobre os eventos. Diante do sumiço de Lauren, as autoridades passaram a suspeitar de Hito e de sua narrativa, que afirmava que sua namorada havia sido levada por um crocodilo, numa praia isolada, onde a presença desses animais era desconhecida. Hito foi conduzido à delegacia, onde os policiais iniciaram o interrogatório. A reviravolta aconteceu apenas no dia seguinte, quando um mergulhador
mergulhador localizou a câmera de Rito no leito do mar, próxima ao Recife. Surpreendentemente, a câmera ainda estava funcionando e foi prontamente analisada pelas autoridades. Ao revisar as imagens, ficaram horrorizados ao constatar que Rito estava de fato contando a verdade. Enquanto a câmera afundava, ela capturou momentos angustiantes do ataque de um enorme crocodilo à Lauren. O corpo da jovem foi levado para uma autópsia e depois liberado para o sepultamento. Num sábado de manhã, em 1º de junho de 2013, o fazendeiro Larry Goodwin, apesar de ter completado recentemente 62 anos, encontrava-se ativamente envolvido no trabalho de campo. Naquele dia, ele foi contratado para realizar a limpeza do terreno de seu vizinho, John Puckett, que prontamente atendeu ao seu chamado, disponibilizando seu trator para arar o solo. No dia anterior, Larry celebrava seu aniversário com a presença calorosa de toda a família. Com 9 netos e 3 bisnetos, Larry era não apenas querido por seus familiares, mas também gozava de grande popularidade entre os vizinhos. Enquanto cuidava da limpeza do terreno, Larry dedicou especial atenção para garantir a ausência de animais venenosos, como cobras, que ocasionalmente se escondiam na vegetação. Após assegurar que tudo estava em ordem, retornou ao trator para dar continuidade ao seu trabalho. O clima naquele dia era escaldante, levando Larry a deixar as janelas do trator abertas para amenizar a temperatura. Enquanto prosseguia com suas atividades, ele avistou uma pilha de lenha próxima a um antigo galinheiro. Larry, utilizando a pá do trator, ergueu o velho galinheiro, sem ter conhecimento de que ali se encontrava uma imensa colmeia de abelhas africanizadas. Ao utilizar o trator para demolir a estrutura, inadvertidamente despertou a fúria de milhares delas. Em questão de segundos, Larry viu horrorizado o surgimento de um imenso enxame negro proveniente da pequena estrutura. As criaturas aladas investiram rapidamente contra ele, envolvendo impiedosamente seu corpo no interior da cabine do trator. O ataque das abelhas foi tão súbito que Larry mal teve tempo de fechar as janelas ou afastar-se. A dor que se seguiu foi aguda, angustiante e insuportável. Desesperadamente, Larry tentou livrar-se das abelhas. No entanto, suas reações apenas intensificaram a ferocidade do ataque. Seu plano inicial de alcançar uma mangueira na casa de seu vizinho para usar água como defesa foi frustrado quando ele caiu no chão. Seu corpo estava coberto por milhares de abelhas africanizadas persistentes em seu ataque. Os gritos de agonia de Larry alcançaram os ouvidos de seu vizinho John Puckett, sua esposa e filha. Ao testemunharem a cena, as mulheres hesitaram em socorrer, percebendo o perigo iminente. A esposa de John, alérgica ao veneno de abelhas, compreendeu a gravidade da situação, sabendo que uma única picada poderia ser fatal. Sem alternativas viáveis, eles decidiram chamar a emergência. Ao chegarem, os paramédicos, cientes dos riscos, relutaram em se aproximar de Larry, temendo tornarem-se também vítimas do enxame furioso. A urgência da situação se intensificou, deixando todos em um impasse tenso e perigoso. Ao constatarem que as abelhas se afastaram, os paramédicos se aproximaram e tentaram reanimar Larry no local. Mas seus esforços não surtiram efeitos. Durante 15 minutos intensos, eles lutaram para salvar a vida do fazendeiro. Porém, lamentavelmente, não havia mais nada que pudesse ser feito. Larry Goodwin estava morto. Com um impressionante registro de mais de 3.000 picadas de abelhas cobrindo seu corpo, a pele de Larry exibiu uma tonalidade roxa, resultado de um ataque avassalador. A autópsia, meticulosamente conduzida no hospital, revelou que a causa da morte foi um choque anafilático, um desdobramento inevitável diante da imensa quantidade de picadas, culminando em uma parada cardíaca. O impacto devastador desses ataques deixa sequelas significativas naqueles que conseguem sobreviver a essa experiência. A lista de sintomas relatados por sobreviventes é extensa. Além da inevitável febre, surgem complicações como dificuldade para respirar, náuseas, episódios de vômito, perda de consciência, pulso enfraquecido e irritação intensa na língua e na garganta. Logo após o incidente, as autoridades acionaram especialistas em abelhas para a delicada tarefa de remover os insetos da propriedade. Ao investigarem o antigo galinheiro, os especialistas depararam-se com uma surpreendente descoberta. Cerca de 22 colmeias abrigavam aproximadamente 40.000 abelhas em seu interior. Até o final do dia, todas as colmeias foram habilmente removidas, restabelecendo a segurança na área.
Estudos subsequentes revelaram que as abelhas africanizadas haviam se dispersado por mais de 10 estados americanos, caracterizados por climas diversos. Diante desse desafio crescente, o Corpo de Bombeiros implementou brigadas especializadas para lidar com ocorrências envolvendo abelhas agressivas. Essa resposta estratégica visava assegurar uma abordagem eficaz diante da presença e disseminação dessas abelhas em diferentes regiões. Se você chegou até aqui, obrigado por me assistir. Espero ver você nos próximos vídeos. Se você tem alguma sugestão de história para ser contada no canal, por favor, deixe nos comentários ou mande-nos um e-mail. Mais uma vez, obrigado e até o próximo vídeo.